Fala galera, gravando mais uma videoaula aí para dar continuidade ao nosso estudo nesse sistema, nesse regime especial de aprendizagem aí à distância, aprendizagem remota. Hoje a gente vai falar do módulo 5, que é a teoria da firma, lembrando que é um curso de introdução à economia, não é um curso de aprofundamento econômico, então tudo que a gente vai falar vai ser de forma superficial, ok? Bom, a teoria da firma a gente tem que pensar na seguinte situação: toda vez que você pensar em abrir um negócio, o seu objetivo vai ser um só: ter lucro. Qualquer empresa que abre as portas, ela visa lucro, independente de qual setor, independente de qual segmento, tá? A gente visa lucro sempre, e a gente tem que, para conseguir aumentar a nossa lucratividade, a gente tem que ir por dois caminhos. Ou a gente vai aumentar nossa produção, produzir o máximo possível, ou a gente vai minimizar nossos custos, ou vou diminuir ao máximo o meu custo. Então a gente fala de otimização, otimizar a produção e otimizar o custo. Quando eu falo de otimizar a produção, estou falando de aumentar. Quando eu falo de otimizar custo, estou falando de diminuir. Então quando eu falar otimizar, eu posso substituir por minimizar ou maximizar, tá? Então quando a gente fala de teoria da firma, a gente tem que seguir um desses dois caminhos possíveis. Aí dentro desse estudo de produção e custo, a gente tem que a teoria de produção ela está mais relacionada a aumentar a sua produtividade utilizando tecnologias, tá? A gente pode produzir diversos produtos manualmente, só que a gente sabe que quando a gente emprega tecnologias, a produtividade ela torna-se mais eficiente, mais eficaz. Por quê? Porque há menos desperdício, porque tem menos erros. Então a gente sabe que a tecnologia, quanto mais tecnologia utilizada, menor o erro. A gente fala sempre onde há mão humana existe falha. E a tecnologia ela permite que essas falhas sejam minimizadas. E nesse contexto eu consigo aumentar minha produtividade sem mexer nos meus fatores de produção. Então quando eu falo outputs, eu estou falando de saída, tá? Isso aí, quando a gente fala de input, output e processamento, a gente está falando de um processo. Todo processo ele precisa de elementos de entrada para serem processados e saírem. Por exemplo, se a gente for pensar na fabricação de doces caseiros, eu tenho empresas que utilizam maquinários para a produção desses doces, mas tem pessoas que fazem esses doces de forma manual. Quem que consegue produzir mais em menor tempo, com menor desperdício? Aqueles que empregam tecnologia. Então, para a gente pensar, o que são os inputs? Os inputs são os fatores que eu vou utilizar. Todos a gente chama de fatores de produção. Tudo aquilo que eu preciso para produzir um bem. Então, eu vou precisar farinha, açúcar, granulado, etc. Todos os ingredientes. Eu preciso de um forno, eu preciso de uma panela, um fogão, um gás. Então, eu preciso de uma série de fatores para produzir esse bem. E aí depois que eu pego esses inputs, eu transformo esse processo de transformação, a forma com que eu vou fazer a tecnologia empregada para transformar esse bem, a gente fala que a tecnologia chama de processamento. Esse processamento vai gerar para a gente um bem final, um produto final, ou um serviço também. Não necessariamente a gente tenha falando de produção relacionados a bens só, mas eu posso falar de serviços também. Esses são os outputs, tá? Então, quando a gente fala de teoria de produção, a gente está falando da relação técnica entre a quantidade física de produtos e fatores de produção. E aí sempre pensando em melhorar a tecnologia para produzir mais, mantendo os seus fatores de produção constante. Quando a gente fala de teoria de custo, a gente está falando de diminuir os custos de produção. Tá? Como que eu vou diminuir custos de produção? Conseguindo mão de obra mais qualificada, equipamentos mais sofisticados, tudo isso que faz com que o produto final fique mais barato, ele vai estar sendo estudado dentro da teoria dos custos. Tá? Então, por isso diz respeito à quantidade física de produtos com relação aos preços dos fatores de produção. Então, eu vou diminuir o custo dele para manter com a mesma quantidade produzida. Então eu não vou gastar mais, ou pelo contrário, vou gastar menos para produzir a mesma quantidade de bens, tá? Vou gastar menos. Então quando a gente fala de teoria de custos, a gente está falando em gastar menos para produzir a mesma quantidade.
Para continuar esse conceito, para continuar falando de teoria da firma, a gente precisa entender alguns conceitos. Primeiro, o que é firma? A firma é o lugar onde a gente produz. Então, você precisa de um espaço que comporte um maquinário para produção, mão de obra, para você empregar toda a sua tecnologia. Isso voltado para a produção de algum tipo de bem. Depois, o que são fatores de produção? Falei que fatores de produção são todos aqueles inputs, o que eu preciso para produzir um bem. Então eu vou pegar alguns bens, pode ser matéria-prima, por exemplo, no caso dessa imagem aí, eu coloquei o produto final é o pão. Mas o que eu preciso para produzir o pão? Eu preciso da farinha, eu preciso da mão de obra, eu preciso da farinha, eu preciso da mão de obra, o rapaz, eu preciso do maquinário, eu preciso de outros ingredientes, aqui tem, e eu preciso do espaço também, que tem as máquinas aqui atrás, eu preciso da terra, a gente chama em economia, o espaço onde a gente produz, a gente chama de terra. Tá? Então eu preciso de todos esses fatores para produzir esse bem que é o pãozinho caseiro, aí, um pãozinho francês, qualquer tipo de pão. Tá? E o que é produção? A produção é o processo de transformação. Eu vou pegar todos esses fatores de produção e vou transformar. Esse processo de transformação a gente chama de produção. Tá? Eu coloquei essa imagem aqui de forma proposital. Eu coloquei ela aqui porque cada indivíduo dentro do processo representa uma parte desse processo. Que se um deles saírem, o processo para. Tá? Então eu preciso de cada indivíduo que faz parte do processo, eu preciso que esteja atuando de forma ativa. Né? Se um para, a produção toda para. Depois, quando a gente fala ainda de teoria de produção, a gente tem dois métodos de produção. Um relacionado à eficiência técnica, que é a gente conseguir minimizar a quantidade de insumos produtivos para manter a nossa produtividade, ou seja, eu vou gastar menos matéria-prima, eu vou gastar menos mão de obra, mas eu vou continuar com o mesmo resultado, com a mesma produção. E a gente fala de eficiência econômica quando a gente consegue diminuir o valor que a gente gasta para conseguir os insumos produtivos. Eu vou comprar em maior quantidade, eu consegui um fornecedor mais que vende o produto mais barato, então isso é eficiência econômica. Então, se eu estou reduzindo o custo, eu estou falando de eficiência econômica. Se eu estou falando de diminuir a quantidade de insumos, eu estou falando de eficiência técnica. Dentro dessa função de produção, toda empresa que produz um bem, ela tem uma função de produção e geralmente essa função de produção ela tem N variáveis, né? Tá aqui, vai uma variável, duas, três, vai até a enésima variável. Só que a gente em economia, para sintetizar o entendimento, a gente coloca os principais fatores de produção, que é a quantidade de mão de obra e a quantidade de capital utilizado. O capital utilizado é o quanto que eu estou disposto a investir financeiramente no meu negócio. Aí a função da análise dessa produção ela é dividida em curto e longo prazo. Lá, primeiro, curto prazo, a gente vai considerar que pelo menos um fator de produção, um insumo de produção é fixo. Tá? E geralmente esse fator de produção fixo a gente considera sendo a terra. Tá? Porque é o que é mais difícil de ter um aumento. Por exemplo, a gente está falando lá, a gente está estudando lá na faculdade de ESGO. Na faculdade de ESGO a gente tem uma quantidade de salas ali. A gente consegue aumentar a quantidade de alunos ali? Consegue, mas chega um momento em que não consegue mais ter alunos ali. Não consegue ter mais cursos ofertados porque tem um limite de salas ali para comportar esses alunos. Nesse contexto aí, para a faculdade conseguir aumentar a sua produção, depois de atingir seu limite, ela precisa aumentar sua terra. Ou seja, eu preciso construir um novo prédio, eu preciso comprar um novo terreno. Nesse contexto aí eu passo a um período mais longo. Vocês estão vendo nos últimos anos, desde que vocês entraram na faculdade, ou até mesmo antes de entrar na faculdade, vocês veem que está construindo o prédio na frente da faculdade, na entrada da faculdade, para comportar mais alunos. Isso tem muito tempo que está sendo construído aí, 5, 10 anos construindo isso daí. Não, 10 não, mais ou menos uns 5 anos construindo. Nesse período aí, eu não posso falar que isso que é rápido, que está sendo rápido, isso é longo prazo. Então, geralmente, o curto prazo a gente considera
fixo o fator de produção terra. Não necessariamente, mas geralmente, porque é o que é mais difícil e mais demorado de ser aumentado, de expandir. E longo prazo a gente considera que não existe nenhum insumo fixo, é tudo variável. Então tudo vai aumentar. Então minha produção vai aumentar, mas vai aumentar a terra, vai aumentar a capital, vai aumentar a mão de obra. Então vai aumentar tudo, tá? Então curto prazo eu vou ter pelo menos um insumo de produção fixo. Geralmente a gente considera a terra. Longo prazo não tem nenhum insumo de produção fixo, tá? Algumas definições aí que são importantes para a gente entender. Primeiro, produto total está relacionado a essa equaçãozinha que está aqui, baseada a quantidade total de produzida depende, está em função da mão de obra utilizada e do capital empregado. Então, quando a gente fala do produto total e eu coloco como a quantidade de produto que se obtém ao modificar o fator variável, mantendo fixa a quantidade dos demais fatores, é exatamente isso. O que eu posso mudar para aumentar minha produtividade? Eu vou colocar mais mão de obra. Eu estou considerando isso dentro do curto prazo. Vou aumentar mais a minha mão de obra, mantendo minha terra fixa. Eu aumento mais minha mão de obra, eu aumento mais minha matéria-prima e assim sucessivamente. Quando a gente fala de produto médio, eu falo do quociente do produto total pela quantidade utilizada de fator variável. Então, o que é quociente? Quociente é o resultado da divisão. Então, a divisão entre o que eu produzi pela quantidade de fatores variáveis. Então, a gente vai utilizar como exemplo a mão de obra. Quantas pessoas eu empreguei a mais para produzir um determinado tipo de produto? Então, eu vou pegar o produto total e vou dividir pelo fator variável aí que eu vou chamar de mão de obra, tá? E o produto marginal é quanto que eu aumento na minha produtividade aumentando um fator de produção, tá? Um fator, geralmente a gente corresponde a uma unidade. Um produto marginal é o acréscimo de uma unidade no fator de produção. E aí a gente vai considerar ainda sendo a mão de obra, tá? Aqui está a variação do produto total pela variação da quantidade utilizada de fator variável, tá? Então, uma variação dos dois. Aqui eu coloquei uma tabelinha, ela já está toda preenchida, mas para a gente entender como é que é essas continhas aí. Então eu tenho o fator fixo, ó, terra. A terra não mudou, ela é 10 hectares, 10 mil metros quadrados, que seja. E a mão de obra vai aumentando de 1 em 1, está aumentando de 1 em 1. Quanto que eu estou produzindo com 1 de mão de obra, 2 de mão de obra? Esse valor aqui ele é encontrado utilizando uma função de produção, que vai depender da terra e da mão de obra, que são fatores de produção nesse nosso exemplo. Então, quando eu utilizo um indivíduo como mão de obra, eu vou produzir 6 unidades. Quando eu utilizo 2, eu produzo 14 unidades, 3, 24 e assim por diante. Tá? Agora, qual vai ser minha produtividade média? Eu falei lá que a produtividade média é o quociente entre o produto total e a mão de obra. Então, quociente é o resultado da divisão. Então, eu vou dividir 6 por 1. E 6 dividido por 1 dá 6. Qual que é para 2 indivíduos trabalhando? Então, vou pegar 14 dividido por 2. Produto total dividido por mão de obra. 14 dividido por 2. Dá 7. E se eu continuar nessa mesma resolução, sempre dividindo o produto total pela mão de obra, vou ter 24 dividido por 3, 32 dividido por 4, 38 dividido por 5, até chegar a 42 dividido por 9. E eu vou encontrar esses valores aqui, tá? E a produtividade marginal não é variação? É a variação do produto dividido pela variação dos insumos de produção. Então, se eu pegar aqui, subtrair variação, sempre a gente vai colocar valor final menos valor inicial. Então, quando eu tenho um indivíduo, eu estou produzindo 6 unidades. E se eu não tivesse ninguém produzindo, não tivesse mão de obra, eu ia produzir quanto? 0. Não tem nada aqui antes. Por isso que eu comecei com uma unidade. Com uma unidade de mão de obra. Então, se eu pegar aqui, variação vai ser o 6 menos o que eu produziria com ninguém participando. 6 menos 0. 6 menos 0 dá 6. E 1 menos 0 dá 1. Então, eu vou dividir o 6 que eu encontrei da subtração entre 6 e 0 e o 1 encontrado da subtração de 1 menos 0. E aí eu vou ter 6 dividido por 1 que vai dar 6 aqui também. No segundo caso fica mais fácil de entender. Aqui, ó, qual a variação? Quando eu aumentei a mão de obra em uma unidade. Então, eu tenho 14 como valor final, produto total final, menos o 6, que era o produto inicial. 14 menos 6 dá 8. E eu vou dividir por esse 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Aí eu tenho 14 menos 6 dá 8,
dividido por 2 menos 1, que dá 1. 8 dividido por 1 vai dar 8. E se eu continuar nesse mesmo raciocínio, eu vou pegar 24 menos 14 dá 10. E dividido por 3 menos 2, que é 1. Então 10 dividido por 1, 10 também. E o raciocínio é o mesmo até chegar lá no final. O que é importante a gente observar aqui? A produtividade marginal, ela fala assim, quanto mais eu vou investindo, mais eu vou ganhando? Esse é o questionamento. Então, quando eu aumentei a minha mão de obra, eu continuei aumentando minha produtividade. Quando o produto marginal for positivo, vai estar aumentando a produtividade. Só que vai chegar um momento em que, se eu aumentar a quantidade de mão de obra, não vou ter mais um retorno, não vou ter um aumento na produtividade, sim uma redução da produtividade. Então vamos imaginar que eu vou contratar um professor de economia para dar aula na faculdade de ESGO. Eu preciso de mais de um professor de economia para dar aula na ESGO? Não, só tem 2 cursos que tem a disciplina de economia. Então para que eu vou contratar mais um professor? Então se eu contratasse 2 professores de economia, eu teria 2 professores atuando de forma desnecessária. A pessoa precisaria de 1. E se eu contratar 3, eu vou estar pagando 3 salários ao invés de 1. Então não faz muito sentido eu aumentar minha produtividade quando eu já tenho um limite de produção. Eu, como professor de vocês, sozinho eu consigo atender a demanda da turma inteira, das 2 turmas. São 2 dias na semana só. Agora vamos supor que tivessem 10 turmas de economia e cada dia da semana eu teria que dar aula para uma turma. Teria como eu sozinho dar aula para essas 10 turmas? Não, porque a semana só tem 5 dias. Aí, nesse caso, eu precisaria de mais um colega trabalhando comigo. Cada um ficaria com com metade das turmas, com 5 turmas. Se eu quisesse acrescentar mais um colega, ficar 3 colegas, 3 professores para dar aula para 10 turmas, precisaria? Não precisaria, porque 2 já atingiram o limite de produção. Então, eu vou acrescentar, além disso, significa que eu vou ter uma produtividade marginal menor, porque a produtividade não vai aumentar, só que a mão de obra, o capital investido está aumentando. Então eu vou ter uma redução da produtividade nesse contexto. Tá? Então a gente vai produzir, as empresas continuam produzindo sempre que a sua produtividade marginal é positiva. Ela vai produzindo, ela vai aumentando a sua produtividade, aumentando o seu investimento em produção, sempre que sua produtividade marginal for positiva. Quando ela se torna nula, é o momento de não investir mais, porque tudo que eu investir eu vou ter um retorno menor do que o meu investimento. Tá? Vamos lá. Aqui eu coloquei, se a gente for observar graficamente aqueles dados que estão na tabelinha anterior, essa curvinha aqui é da quantidade produzida, é o produto total. Vocês vão perceber que no início a produção vai aumentando e vai aumentando de forma bem acelerada. Nesse ponto aqui, a produção começa a diminuir. A gente chama esse crescimento reduzido, tá? Esse crescimento é maior, esse aqui começa bem acentuado, aqui aumenta mais o crescimento, aqui aumenta mais um pouquinho e aqui já começa a diminuir. Aí começa a diminuir mais, até que chegar nesse ponto aqui, esse ponto aqui, a produtividade ela estagnou, ela continua constante, ela torna-se constante. A partir desse ponto, a produtividade começa a cair. Nesse pedacinho que a produtividade começa a diminuir, a gente fala que é um crescimento decrescente de escala. Tá? Um crescimento decrescente de escala. Isso significa que eu estou aumentando a produtividade, mas o retorno está sendo cada vez menor. Eu estou aumentando meu investimento, mas o retorno desse investimento está cada vez menor. Está aumentando, mas está cada vez menor. Até chegar nesse ponto aqui, que o meu retorno torna-se igual ao que eu investi. Então, o meu investimento é igual ao meu retorno. A partir desse momento, o meu retorno é menor do que o meu investimento. Então, nesse momento, é exatamente nesse momento aqui, que se a gente olhar na tabelinha aqui, a minha quantidade de mão de obra 8, eu vou ter uma produtividade marginal igual a 0. Tá? Então, a produtividade marginal tornou-se 0, é nesse momento que a empresa decide não investir mais em produtividade. Se ela investir mais, ela começa a ter um retorno menor do que aquilo que foi investido. Bom, ainda em curto prazo, para a gente calcular o produto médio ou produtividade média, eu vou pegar o produto total e dividir pela quantidade de unidades produzidas. A mesma coisa, o produto marginal, a variação do produto total pela variação da quantidade produzida.
Tá? Estão formulazinhas, a gente faz alguns exemplos em atividades. Tá? Já falando de longo prazo, a gente tem, e aí a gente dá até para fazer análise nesse mesmo gráfico aqui, a gente tem alguns conceitos de economia de escala, rendimento constante de escala e deseconomia de escala. É exatamente o que aconteceu ali no gráfico. Economia de escala, se eu investir 10%, eu vou ter que ter um retorno maior do que 10%. Então, se isso acontece, eu estou ainda dentro de economia de escala. Esse é o melhor cenário possível. Então, todos os produtores, prestadores de serviço, eles vão dedicar mais tempo na sua atividade produtiva, sempre que o retorno for maior do que aquilo que ele está investindo. Quando a gente fala de rendimento constante de escala, a gente está falando que a mesma quantidade que eu invisto é a quantidade que eu tenho de retorno. Então, se eu investir 10%, o meu retorno vai aumentar em 10%. Aí eu vou ter um retorno de 10%. E quando a gente fala de deseconomia de escala, se eu aumentar meu investimento em 10%, o meu retorno vai ser menor do que 10%. Então a deseconomia de escala não é tão interessante, você vai estar tendo um retorno menor. Então o ideal, eu coloquei ideal em azulzinho, a gente olha para o extrato bancário da gente, está azulzinho quando a gente tem dinheiro, quando a gente não tem está vermelho. Então a gente começa lá de economia de escala, indo para um rendimento constante, para uma deseconomia de escala, que é uma situação que nenhum produtor quer, ninguém que produz um bem ou serviço quer. Outros conceitos importantes é o conceito de custo fixo, variável e total. A gente falou um pouco disso já nas aulas anteriores. Custo fixo é aquele que a empresa vai continuar pagando mesmo se não estiver produzindo nada. Então eu tenho folha de pagamento de funcionários desconsiderando o variável da folha de pagamento, mas o custo fixo, o salário fixo, o salário mínimo ali dos funcionários, ele é fixo. Se ele produzir ou não, ele vai ter que receber. Então muitas empresas estão com as portas fechadas, mas estão tendo que manter seus funcionários. Esse custo não vai mudar nada. Esse custo continua para a empresa, independente se está produzindo ou não. Quando as coisas voltarem ao normal e as pessoas voltarem à sua rotina de trabalho no ambiente laboral, os custos fixos eles vão começar a voltar a produzir, mas esse custo fixo não vai mudar também, nem quando eu tiro a produção e nem quando eu aumento a produção. Esse custo é fixo, ele não é alterado. Quando a gente fala de custo variável, ele está falando de um custo que ele vai mudar de acordo com a quantidade de unidades a serem produzidas ou a quantidade de serviços prestados. Então, quando a gente pensar em eu vou produzir um bem, uma cadeira. Então, uma cadeira só, eu vou ter que contratar alguns funcionários para trabalhar na parte administrativa, na equipe de vendas, na parte contábil, na parte financeira da empresa. Esses vão receber, independente se produzir ou não. Agora, eu vou ter que comprar mais matéria-prima e vou ter que pagar, em alguns casos, um valor comissionado por quantidade produzida. Esse valor comissionado, essa matéria-prima utilizada, se eu estou falando de produção que utilize bastante água, bastante energia elétrica, esses custos eles vão ser considerados variáveis, porque quanto mais eu produzir, mais eu vou ter de custo. Quanto menos eu produzir, menos custos eu vou ter. E a gente fala que o custo total é a soma desses dois custos, a soma do custo fixo e custo variável. Isso é a formação do custo de um produto. Isso é um custo do produto. É o que a gente fala, quanto que você gastou para produzir esse bem. Aí, esse quanto você gastou, a gente chama de custo total. Tá? E a gente inclui isso, tanto custo fixo quanto custo variável. Ainda a gente tem custo fixo médio, que é você dividir a sua quantidade, o custo fixo pela quantidade produzida. E isso aí é um outro assunto que a gente tinha falado, porque quando eu divido o meu custo fixo por uma quantidade pequena, o meu custo fixo médio, o meu custo fixo por unidade, ele é maior. Quando eu aumento a quantidade, o meu custo fixo por unidade se torna menor. Por isso que eu falei, grandes empresas, elas têm um custo total, um custo de produção menor do que pequenas empresas, porque elas produzem em maior quantidade. O custo fixo ele é diluído nessa quantidade maior produzida. Quanto maior a quantidade, menor vai ser o custo fixo médio ou custo fixo unitário
para cada um daqueles produtos. Custo variável é você dividir o seu custo variável médio, dividir o custo variável pela sua quantidade, pela quantidade produzida, e o custo total médio você dividir o custo total pela quantidade produzida. Tá? Lembrando, custo total médio ele sempre será menor quando maior for a quantidade produzida. Isso por causa dos custos fixos. Ok? E aí eu coloquei o exemplo aqui para a gente exercitar essa compreensão aí desses custos aí. Então eu tenho a produção de 0 unidades, de 1 unidade até 8 unidades. O custo fixo ele não muda se produzir ou não produzir. Não produzir eu tenho um custo fixo. Produzir muita quantidade eu continuo com esse mesmo custo fixo. Custo variável ele vai depender da quantidade produzida. Então se eu não produzir nada eu não pago nada. O custo total é a soma desses dois custos. Então, vou somar os dois custos. Nesse caso aqui é 10. 10 mais 0, 10. Quando a gente fala de custo fixo médio, eu vou dividir o meu custo fixo pelo produto. Como é 0, não existe número divisível por 0. Quando eu não tenho produção, eu não tenho nenhum tipo de custo. Tá? Denominador sendo 0, o resultado é inexistente. Tá? Quando eu passo para 1 unidade, eu continuo com o meu custo fixo 10. Meu custo variável de 5. Isso aqui é valor dado, tá? Isso é valor dado. Meu custo daqui para cá, o custo total, custo fixo médio, custo variável médio, custo médio total, né, médio e custo marginal, todos eles são calculáveis com base no custo fixo e variável. Tá? Então, se eu tenho uma unidade produzida, eu gasto 10 unidades monetárias de custo fixo, mais 5 unidades monetárias de custo variável. Meu custo total vai ser esses dois aqui somados, custo fixo mais custo variável. 10 mais 5 dá 15. Meu custo fixo médio, eu dividi o meu custo fixo por quantidade produzida. Então, eu produzi uma unidade, então 10 dividido para 1 dá 10. Meu custo variável, 5, quantidade produzida, dividido pela quantidade produzida. Meu custo dividido pela quantidade produzida. 10, aí 5 dividido por 1 dá 5. Se eu pensar meu custo total médio, eu posso pegar o meu custo total e dividir pela produtividade total, que é 1. Ou eu posso somar meu custo fixo e meu custo médio, também vai dar o mesmo resultado. Se eu somar 10 mais 5 dá 15. Se eu dividir 15 por 1, vai dar 15 também. Qual que é meu custo marginal? Meu custo marginal, eu vou ver a variação do meu custo dividido pela variação da minha produtividade. Então, vou pegar 15 menos 10 dá 5. Dividido por 1 menos 0, que dá 1. 5 dividido por 1 dá 5. E aí eu vou continuar da mesma forma. Vou fazer mais um aqui. Ó. Custo fixo não altera. Custo variável aumentou para 8. Isso é dado. Meu custo total é 10 mais 8, 18. Se eu quero saber meu custo fixo médio, agora eu tenho meu custo fixo era de 10. Agora eu dividido por 2, ele vai ficar um custo fixo médio de R$5. Então, vendo que eu estou falando, o custo fixo ele vai diminuindo quanto mais eu tiver unidades produzidas. Então, meu custo fixo caiu para R$5. O meu custo variável, que era 8, dividiu por 2, 12 unidades foi 4. Então, o meu custo total agora vai ser esse 5 mais o 4, que dá R$9. Ou eu vou dividir o 18 por 2, que também dá 9. Então, meu custo médio está diminuindo. O meu custo total médio está diminuindo. E o meu custo marginal? Como é que eu calculo? Variação do custo total, 18 menos 15, dividido pela variação da produção, 2 menos 1. Então, 18 menos 15 dá 3, dividido por 2 menos 1, que dá 1. 3 dividido por 1 dá 3. Tá? E assim continua sucessivamente. 10 dividido por 3, 3,33. 10 dividido por 3, 3,33. Meu custo está diminuindo. Percebam que aqui meu custo está diminuindo. O custo variável médio, ele geralmente começa tendo uma redução. Chega o momento que essa redução acaba e eu começo a ter um aumento do meu custo variável médio. Tá? Então, percebam que nesse ponto aqui, o meu custo variável médio começa a aumentar. Por quê? Aqui eu estou falando de aumentar meu custo variável. Então, conforme eu vou aumentando minha produtividade, eu vou tendo necessidade de ter mais gastos. Mais gastos com mão de obra, mais gastos com instalação, com ampliação. Então, uma série de fatores que vão fazer com que esse custo
aumente em determinado momento. Tá? A mesma coisa vai acontecer com o custo médio também. Ele vai chegar uma hora que ele vai aumentando. Tá? E a gente vai produzir custo, a gente tem um custo marginal, também vai funcionar dessa mesma forma. Essas três variáveis aqui, elas vão aparecer como se fossem um U no gráfico, né? O gráfico desses dados que a gente tem é esse daqui. Então essas três curvinhas aqui, ó, a verdinha representa o custo médio, a vermelhinha representa o custo variável médio e a roxa que representa o custo marginal. Todos esses aqui, eles vão ter um formatinho de U. O único que vai ser decrescente é o custo fixo médio. Aí eu falei, quanto mais eu produzir, menos eu vou gastar. Tá? E outra coisa importante aqui, ó, quanto menor for o custo fixo médio, menos ele vai impactar no valor do produto. Ou seja, quanto maior a quantidade produzida, mais o custo variável se aproxima do custo total. Então perceba que aqui eu tinha uma diferença grande, aqui eu tenho uma diferença um pouco menor. Então a diferença entre o custo fixo e o custo variável e o custo total, ela vai diminuindo conforme eu vou aumentando minha produtividade. Tá? Na nossa live a gente aprofunda mais, esse é um conteúdo um pouco mais difícil de compreender dessa forma, mas acredito que o objetivo vai ser alcançado. Tá? Abraço.